Um terremoto é um evento geológico sempre noticiado na imprensa pelas suas consequências, tais como os danos, mortes e impactos econômicos. Embora a descrição dessas consequências forneça alguma ideia do efeito destrutivo de um terremoto, os geólogos estão interessados em métodos confiáveis para a determinação do tamanho do terremoto. Assim, localizar um terremoto é apenas um passo para descrevê-lo. Os sismólogos precisam também determinar seu tamanho e magnitude, e isso é feito de 3 formas distintas. A primeira é através do que chamamos de intensidade sísmica. A intensidade sísmica se baseia na classificação dos efeitos que as ondas sísmicas provocam em um determinado local. Não é uma medida direta feita com instrumentos, mas uma maneira de descrever os efeitos em pessoas, objetos, construções e na natureza. Portanto, ela está sujeita a muitas incertezas e informações subjetivas. De um modo geral, ela foi útil em terremotos ocorridos antes da existência das estações sismográficas. Para a determinação da intensidade sísmica é utilizada a escala de Mercalli modificada. A escala Mercalli modificada foi criada em 1902 para medir, segundo valores crescentes de 1 a 12, os efeitos dos terremotos conforme seus impactos na sociedade e nas estruturas humanas. Mapas de intensidade sísmica podem ser construídos em regiões atingidas por terremoto, dividindo-se a região afetada em várias zonas de intensidade. A exemplo do terremoto em Nova Madrid, em 16 de dezembro de 2011, com magnitude de 7,5. Esse terremoto foi classificado como 11 na escala de intensidade, onde observa-se que, quanto maior a distância do epicentro, a intensidade sísmica tende a ser menor. Embora os mapas de intensidade sísmica sejam imprecisos quanto à natureza subjetiva das medições, elas fornecem uma aproximação grosseira do local do terremoto, o tipo, a extensão do dano causado e os efeitos na construção civil. Contudo, outros fatores devem ser analisados, como a densidade populacional, a geologia da área, o tipo de construção e a duração do tremor. As isolinhas de igual valor de intensidade sísmica são chamadas de isocistas. Uma segunda forma de medir o tamanho de um terremoto é determinada pela magnitude sísmica. Charles Richter, um sismólogo do Instituto de Tecnologia da Califórnia, formulou em 1935 uma escala de magnitude baseada na amplitude dos registros das estações sismográficas. Para evitar grandes valores de magnitude, Richter usou uma escala logarítmica de base 10 convencional para converter a amplitude da maior onda sísmica registrada em um valor de grandeza numérica. 2 terremotos ocorridos à mesma distância de um sismógrafo. Se os tremores se diferem em um fator de 10, a diferença quanto à magnitude será de 1 na escala Richter. Portanto, cada número inteiro na escala Richter representa um aumento de 10 vezes da amplitude da onda. Assim, um tremor de magnitude 3 é 10 vezes maior que um de magnitude 2. Já um terremoto de magnitude 6 produz tremores 100 vezes maiores que os de magnitude 4 e assim sucessivamente. De um modo geral, um equívoco comum na análise dessa escala é confundir magnitude com energia liberada. Como é determinado a escala Richter de um terremoto? A partir dos sismogramas. Entenda como sismograma o registro da passagem de uma onda em um determinado local, conforme mostrado a seguir. Na análise do sismograma, percebam que o primeiro pico de onda é marcado pela passagem de uma onda compressional primária ou onda P. Ela tem maior velocidade do que a onda secundária ou cisalhante, conhecida como a onda S, que apresenta maiores amplitudes de onda. As ondas P ou principais, por ter maior velocidade, elas chegam primeiro em um sismógrafo, enquanto que a onda S chega após. Para determinar a magnitude Richter, o geólogo precisa medir a amplitude da maior onda gerada.
Medindo essa amplitude no sismograma, obtém-se um valor de 23 milímetros, que é plotado na escala de amplitude. O GEO também mede o intervalo entre as chegadas das ondas P e S para determinar a distância do epicentro até a estação. No caso, a defasagem de tempo entre a onda P, a primeira a chegar ao sismógrafo, e a onda S, a segunda, é 24 segundos. Ela é plotada na escala do intervalo entre as ondas P e S. Unindo esses valores por uma reta, a interseção com a escala do centro nos fornece a magnitude do terremoto. Logo, no exemplo citado, a magnitude do terremoto é igual a 5. A tabela a seguir mostra alguns exemplos de magnitude e as características relacionadas à falha geológica produzida através desses terremotos. Uma grande limitação da escala Richter é que ela subestima terremotos muito grandes. Como exemplo, vamos destacar a magnitude 9. Para se ter uma ideia do que seja um terremoto de magnitude 9, imagine uma rachadura de 400 km cortando toda a crosta e cada bloco se movimentando 10 metros lateralmente, uma em relação à outra. Como destaque, um terremoto de magnitude 9 leva um tempo de 4,5 anos para a usina de Itaipu gerar a mesma quantidade de energia. Contudo, a magnitude sísmica apresenta problemas. Dentre eles, essa escala, por definição, não tem unidade e apenas compara terremotos entre si. Embora tenha se tornado familiar e historicamente importante, os sismólogos preferem uma medida de tamanho diretamente relacionada aos processos físicos que ocorrem durante a ruptura. Essa medida é chamada de momento sísmico. De um modo geral, o momento sísmico é determinado a partir dessa relação, onde temos o momento sísmico escalar, o módulo de rigidez da rocha que se rompeu, o deslocamento médio da falha e a área total da superfície de ruptura. Portanto, o momento sísmico leva em consideração a resistência das rochas, a área da superfície da ruptura da falha e seu deslocamento relativo, parâmetros intrínsecos aos efeitos produzidos a partir dos terremotos. A partir desse momento sísmico escalar é determinado uma escala, que é a magnitude de momento, fornecida pela relação a seguir. De um modo geral, os grandes terremotos ocorrem com frequência muito menor que os pequenos. Essa observação é confirmada confrontando-se a frequência e a magnitude dos terremotos a partir da relação abaixo. Por exemplo, terremotos de magnitude 2 ocorrem 1 milhão de vezes por ano no mundo. Está relacionado a uma energia equivalente a um relâmpago moderado ou a um atentado à bomba em Oklahoma. Já os de magnitude 3 ocorrem 100 mil vezes por ano. Geralmente são terremotos fracos, mas sentidos por humano, cuja energia é equivalente a um relâmpago forte. Já o de magnitude 4 ocorre 10 mil vezes por ano, são terremotos pequenos com poucos danos em propriedades, com energia equivalente à média dos tornados. Os de magnitude 5 ocorrem 1000 vezes por ano, terremoto moderado e danos em propriedades. Tem-se como exemplo um terremoto de magnitude 5,4, ocorrido em Concord, na Califórnia, em 24 de outubro de 1955, com uma morte. Os terremotos de magnitude 6 são terremotos fortes com impacto econômico e considerável número de mortes. Correspondem a 100 terremotos por ano, com energia relacionada a uma bomba de Hiroshima. Como exemplo, temos um terremoto ocorrido em 24 de abril de 1965, em Tacoma, Seattle, nos Estados Unidos, de magnitude 6,5, com 7 mortes. Já os de magnitude 7 ocorrem 10 vezes por ano. Geralmente são terremotos muito fortes, com impactos econômicos e mortes. Relacionado a uma energia equivalente à erupção do Monte Santa Helena e a bomba de Sacks, é representada pela maior explosão nuclear do mundo, pela ex-União Soviética. Como exemplo, temos um terremoto em 21 de maio de 2003, na Argélia, de magnitude 6,8 e 2.266 mortes. E o terremoto de São Francisco, na Califórnia, associado à falha de San Andreas, em 18 de abril de 1906, de magnitude 7,8, com 3.000 mortes associadas. Já o de magnitude 8 corresponde a uma situação próxima à destruição total, com um número massivo de mortes.
Geralmente ocorre em média uma vez a cada 3 anos. E energia equivalente a uma erupção de Krakatoa. Como exemplo, temos um terremoto que ocorreu em 11 de março de 2011 no Alasca, de magnitude 8,9 e 15.894 mortes. Os terremotos acima de 9 correspondem à destruição total, ocorrendo um terremoto dessa magnitude a cada 10 anos, com energia similar àquela produzida pelos Estados Unidos durante 2.000 anos. Como exemplo, temos terremotos clássicos ocorridos em Lisboa, em 1 de novembro de 1755, magnitude 9 e 70.000 mortos. E a maior magnitude registrada de todos os tempos, um terremoto no Chile, em 22 de maio de 1960, com magnitude 9,5 e aproximadamente 20.000 mortos.